Prezados alunos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos chegando à nossa terceira aula do nosso curso de comunicação transcultural. E já sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação. Problemas na comunicação transcultural. O papel da cultura na comunicação e as barreiras na comunicação transcultural. Vamos ver esses dois assuntos inicialmente. Hazelgrave inicia o artigo O papel da cultura na comunicação, demonstrando que, antigamente, as grandes barreiras concernentes à pregação do Evangelho a todo mundo estava ligada à barreira física, às grandes distâncias e ao momento que se levava para chegar de um lugar para outro. Mas que, no momento, as grandes barreiras na comunicação transcultural estão relacionadas ao campo da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação de um texto. O problema era transportar pessoas, mensagens, bens, materiais através de mares traiçoeiros, montanhas altíssimas e desertos sem trilhas ou caminhos visíveis. Atualmente, podemos levar um homem, uma Bíblia ou uma máquina de costura a qualquer lugar do mundo em poucas horas. E é possível transmitir um som ou uma figura em questão de segundos. Contudo, essas facilidades não encerram o assunto. Mesmo falando a mesma linguagem, o missionário pode usar as mesmas palavras, mas o receptor da mensagem pode entendê-la num sentido diferente. As barreiras, portanto, não são essencialmente físicas, mas culturais. É uma coisa que nós, na prática, já vimos, eu mesmo já vivi isso, pensando que o fato de eu falar o idioma daquele país fosse suficiente, mas eu precisei transpor não só a barreira física, ou seja, ir de um lugar para o outro, saber o idioma, mas também conhecer a cultura e ver como é que eu estava comunicando a mensagem do Evangelho naquela época. Lima afirma que as culturas filosóficas valorizam muito a cognição, enquanto as culturas integradas valorizam mais a experiência prática da vida. Assim, é bom tentar perceber quando a convicção chega ao coração do ouvinte. Clyde Clokenham afirma que a cultura possui alguns elementos. Vejamos. O modo de vida de um povo, o legado que o indivíduo adquire do seu grupo, a forma de pensar, sentir e acreditar, uma abstração do comportamento, uma teoria elaborada pelo antropólogo ou por um antropólogo sobre a forma pela qual um grupo de pessoas se comporta realmente, um celeiro de aprendizagem em comum, um conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes, comportamento aprendido, um mecanismo para a regulamentação normativa do comportamento. Um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo como em relação aos outros homens. E, por último, um precipitado da história. Então, este autor, ele afirma isto, que uma cultura possui alguns desses elementos. Talvez algumas culturas possuam todos esses elementos, outras culturas já vão possuir alguns aspectos destes elementos aqui apresentados. Idioma e cultura. Na verdade, o idioma é apenas um aspecto da cultura. O índio, ao ser indagado pelo missionário se quer se converter e se tornar cristão, pode estar dizendo sim para não desagradar o pregador.
mas não estar ainda entendendo todas as implicações do cristianismo, por mais claro e direto que o mensageiro procure ser quanto ao discipulado cristão. É eu diria, um fenômeno que acontece quando se quer falar a uma outra cultura. Então, aqui, estamos usando o exemplo de um indígena, né? Então, o missionário pergunta se ele quer se converter, o missionário certamente já fala o idioma, e aquele indígena, para não desagradar o pregador, ele disse que está entendendo as implicações, o que é ser cristão, o que é aceitar a Jesus. Mas, na verdade, ele ainda está sem entender completamente a mensagem. Por quê? Porque entra aí um aspecto muito importante, que é o aspecto cultural. Não é apenas eu abrir a Bíblia e falar. Eu tenho que adaptar a mensagem do Evangelho àquela cultura. E isto realmente leva um certo tempo. Hazel Grave afirma que o missionário pode viajar milhares de quilômetros para se encontrar com uma cultura distinta. Mas a grande desafiadora viagem tem a ver com os 40 centímetros que separam a mente do coração. Será que a mensagem foi realmente entendida? Precisamos estudar, não apenas o idioma, mas os ouvintes, conhecer a mensagem e o objeto da mensagem. Eu volto a frisar isto aqui no nosso curso, no nosso aprendizado, que a mensagem ela precisa ser entendida. Mas esta mensagem está sendo realmente entendida? Então, para tanto, nós não vamos somente estudar o idioma, ou quem sabe ser catedráticos do idioma, mas os ouvintes, eles precisam conhecer a mensagem e o objeto desta mensagem, o que é que realmente aquela mensagem está falando. Então, quando eu vou falar para um povo não alcançado sobre João 3,16, eles precisam entender claramente qual é a mensagem de João 3,16, e não, quem sabe, mais uma história das suas fábulas, da sua cultura. Então, eles precisam entender que foi Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu por eles, pecadores. E eles precisam se arrepender, eles precisam entender isto. Então, nós pensamos que é fácil pregar, chegar a pregar e as pessoas se converterem. Não, nós temos que contextualizar a mensagem do Evangelho àquela cultura. Martin Lloyd-Jones afirmou: a verdade deve ser sempre aplicada. A compreensão genuína da verdade sempre conduz à aplicação. Portanto, se um pregador não aplica a verdade, seu real problema é que não a compreendeu. É outro problema também, que a mensagem, além de ser genuína, contextualizada, ela sempre tem que vir acompanhada de uma aplicação. Seja o testemunho do missionário, seja exemplos, se ele falou de fé, por exemplo, ele tem que, de alguma maneira, mostrar suas experiências com a fé. Eu conheci missionários, eu lembro de um missionário que me contou que ele foi sequestrado por bandidos e os bandidos queriam saber se realmente o que ele pregava era verdade. E ele conta que ele foi levado a uma casa onde uma mulher estava gravemente enferma. E o chefe daqueles terroristas disse para ele: olha, esta senhora está doente e o Senhor prega que Jesus cura. Eu quero ver se realmente Jesus cura. E então foi realmente uma prova muito, muito radical, na verdade. Isso não é regra, tá? Mas ele me contou que realmente aquela senhora foi curada e aquelas pessoas passaram a crer em Jesus Cristo. Mas não é só isto, existem várias experiências que corroboram para que
as pessoas entendam claramente a mensagem pregada, a mensagem do Evangelho. Segundo John R. W. Stott, o pregador deve construir pontes que atravessem o abismo das eras. Estas pontes devem unir o texto bíblico às pessoas que ouvem a pregação. É por cima deste abismo amplo e profundo de 2000 anos de cultura, ainda mais no caso do Antigo Testamento, que os comunicadores cristãos precisam lançar pontes. Nossa tarefa é deixar a verdade revelada por Deus fluir das Escrituras para a vida de homens e mulheres de nossos dias. Muitos pregadores são ineficazes na pregação porque falham na sua aplicação. O pregador precisa saber fazer a ponte entre a palavra de Deus e a realidade da vida das pessoas. Por isto, um sermão que começa na Bíblia e permanece na Bíblia não é necessariamente bíblico. O que eu quero dizer com isto, ou melhor, o que John Stott queria dizer com isto? Que nós precisamos, sim, construir essas pontes. A ponte vai unir um lado a outro, não é? E, no caso, é a ponte da transposição cultural, de ir por uma cultura a outra, unir essas duas culturas e, senão, o que vai acontecer é exatamente o final desta frase. Um sermão que começa na Bíblia e permanece na Bíblia não é necessariamente bíblico. Por exemplo, eu pego um texto da Bíblia que não tem nada a ver com certos contextos culturais daquelas pessoas. Elas não vão entender absolutamente nada. Imagine se eu leio aquela passagem do sacrifício de Jefté, que está em Juízes, e coisas assim. Então, eu tenho que saber fazer esta ponte entre a palavra de Deus e a realidade da vida daquelas pessoas, para que o sermão realmente, ou o ensinamento, seja eficaz. Mas, ainda assim, nós nos deparamos com a dificuldade da pregação multicultural. Ainda que façamos pontes, ainda que tenhamos contato com aquela cultura e etc., nós vamos nos deparar com dificuldades. 3 aspectos que precisam ser considerados. A cultura bíblica, a primeira coisa, a cultura bíblica. Isso tem a ver com conhecimento exegético. O que é exegese? É você estudar a Bíblia, palavra por palavra, no seu idioma original. O que o autor bíblico queria dizer com aquilo que falou ao estudar a Bíblia? É importante reconhecer que existe uma grande barreira entre o sentido das palavras que foram usadas no original com as palavras que usamos hoje na tradução. O grande desafio exegético é entender o mais próximo possível acerca da intenção original do autor. O que ele estava querendo afirmar? Esta era de fato sua ideia? A tradução não obscureceu o sentido original? Nós vamos encontrar em alguns idiomas, inclusive no idioma português, na tradução da Bíblia, algumas palavras que não estão realmente de acordo ao sentido original do que o autor queria dizer. Eu já vi, comparando textos, por exemplo, da Bíblia em espanhol com a Bíblia escrita em português, em todas as suas versões, e é possível nós encontrarmos não erros, mas uma tradução diferente daquilo que originalmente foi escrito. E isto não é bom. Nós precisamos, então, ter um conhecimento exegético, sim, para, quem sabe, podermos comunicar o Evangelho de maneira mais eficaz àquela outra cultura. É por isso que
existem Bíblias em diversos idiomas, graças a Deus, e fruto do trabalho de muitos missionários, inclusive, que traduziram essas Bíblias aos seus idiomas locais. A exegese ajuda o intérprete a se aproximar do texto e extrair o mais próximo possível seu significado original. Isso demanda estudo, tempo e, eventualmente, conhecimento das línguas originais. É essencial que o missionário seja alguém que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pois só assim ele será aprovado. O missionário é simples mensageiro. Mesmo assim, ele tem que, à medida do possível, se esforçar. Isto, sim, exige tempo, é tempo de estudo, conhecimento das línguas originais, para que o trabalho daquele missionário ele seja eficaz. A cultura do missionário é a segunda coisa. Na segunda etapa desta comunicação, temos a condição do próprio mensageiro, porque ele não se aproxima da Bíblia sem a influência de sua própria cultura. É outro problema que existe, é que dificilmente um missionário ele consiga se despojar da sua cultura na comunicação transcultural do Evangelho. Bultmann afirmava que nenhum intérprete se aproxima da Bíblia sem pressuposições. Então, nós temos diversos exemplos disso, e às vezes com consequências lamentáveis, porque ele acaba comunicando, pregando, ensinando, como se ele estivesse na sua própria igreja de origem. E não é bem assim. Por exemplo, em algumas culturas, falar gritando, na verdade, a pessoa não está demonstrando o que nós achamos que seja unção, ou a pessoa esteja animada demais, mas, na verdade, aquela pessoa, segundo aquela cultura, está expressando ódio, ira. E então, o pregador ele precisa se aproximar para a comunicação daquela mensagem, naquela cultura, de acordo com aquela cultura. Há outras culturas que as pessoas falam já gritando, falam gesticulando e tal. Cada cultura tem o seu aspecto. Apesar dele estar certo nesta afirmação, o resultado da exegese de Bultmann foi uma catástrofe. Ele passou a achar que o que interessava não era o que o texto dizia, mas sim o que o intérprete entendia. Então, a hermenêutica não teria quaisquer princípios, pois a base da interpretação depende do estudante da Bíblia e não da verdade que contém na Bíblia. Quando a hermenêutica se faz a partir da compreensão do hermeneuta e não a partir da verdade textual, cada um poderá fazer o que a Bíblia disser, o que é que ela acha, e não aquilo que originalmente ela era. É um dos grandes problemas que nós encontramos na livre interpretação. Eu sou favorável de que a Bíblia seja pregada tal qual ela é, tal qual está escrito. Então, por exemplo, se Jesus é o Salvador dos homens, segundo as Escrituras, eu não vou dizer, Jesus veio fazer companhia a vocês. Jesus é um amigo de vocês. Não, eu tenho que extrair do texto esta verdade e comunicá-la tal qual ela é dentro do contexto cultural. Apesar do missionário ser um simples mensageiro, ele tem a barreira da sua própria cultura, que pode incorporar elementos nada bíblicos à análise textual.
exemplos de colonialismo e legalismo sendo transmitidos, como verdades bíblicas, são notórios nos relatos missionários. O missionário tem que lutar para não projetar o significado de sua cultura no processo exegético. É outro problema também, eu já vi isso no campo missionário. Quando eu estava no Peru, eu encontrei com muitos missionários brasileiros de uma denominação e que eles queriam fazer exatamente entre povos não alcançados, inclusive, como era nas suas igrejas. Colocar uma placa com o nome da igreja, pertencente a tal grupo denominacional, e que era assim, e a mensagem era praticamente no mesmo estilo que era pregado no Brasil, o Evangelho, ou seja, aquela igreja era uma cópia da igreja original, daquele missionário, com muito legalismo, muitas coisas assim. Então, eu pude perceber que os crentes não tinham realmente uma experiência até de novo nascimento. Eu vivi isto numa igreja que eu pastoreei no Peru, e o Senhor, eu posso dizer que o Senhor me ensinou, me deu a estratégia para trabalhar com aqueles irmãos. Então, é muito importante isso, eu não projetar a minha própria cultura naquele povo, naquela igreja ou naquele povo. A cultura do receptor. Nós já sabemos quem é o receptor. No processo da comunicação multicultural ou transcultural, temos ainda outra barreira a enfrentar. Como o ouvinte ouve, recebe e interpreta a mensagem, esta cultura-alvo ou cultura respondente, esta é a cultura-alvo ou correspondente, perdão. O mensageiro tem a responsabilidade de entregar a mensagem bíblica e fazer isto de forma relevante, comunicando a homens fiéis que possam transmitir a outros a mensagem do Evangelho. É outro desafio. Paulo deixa isto bem claro em 2 Timóteo 2,2, o que você ouviu e aprendeste de mim, comunica a homens idôneos. Então, a mensagem tem que ser fidedigna. Se nós queremos ver, como missionários, uma igreja que você ajudou a formar em outra cultura, e você quer no futuro ver aquela igreja dando frutos, você tem que comunicar aquela cultura-alvo, a Bíblia, e fazer isso de forma relevante, comunicando a homens fiéis, como diz a palavra de Deus. Então, é realmente gratificante. Eu posso dizer que 25 anos depois de haver estado em uma igreja no Peru, a igreja continua fazendo coisas maravilhosas. É uma igreja missionária, é uma igreja que se preocupa com uma mensagem bíblica, uma igreja que se preocupa com o evangelismo, com o discipulado, tal qual eles aprenderam. A questão não é o que eu tenho ensinado para eles, mas a questão é o que a Bíblia, o que a mensagem bíblica fez em suas vidas. A tríplice tarefa do missionário. Sua tarefa possui, portanto, 3 elementos. Primeiro, entender a cultura bíblica. Segundo, deixar a verdade confrontar a cultura do intérprete e trazer o evangelho na sua expressão mais pura quanto possível. Terceiro, decodificar esta mensagem e entregá-la de forma relevante à cultura do alvo. Existe um abismo amplo e profundo entre a cultura, geografia e linguagem dos textos bíblicos produzidos há 2000 anos atrás e da sociedade moderna. Os pregadores se tornam eficientes quando fazem esta conexão entre os dois mundos. A verdade deve sempre ser aplicada. A compreensão genuína da verdade sempre conduz à aplicação. Portanto,
Se um pregador não aplica a verdade, seu real problema é que não a compreendeu. Martin Lloyd Jones. Então, é exatamente isso. O missionário ele tem que ser muito fiel àquilo que ele aprendeu, quanto não somente a verdades bíblicas doutrinárias, mas também em relação à aculturação, à comunicação transcultural do Evangelho. Senão, não vai passar de uma coisa entrar no ouvido e sair por outro. Alguns exemplos podem nos ajudar a entender como este desafio é gigantesco. A Bíblia afirma que João Batista comia gafanhotos e mel silvestres. E hoje os guias judeus, os mestres do judaísmo, os exegetas, aqueles que interpretam a Bíblia, afirmam que o mel silvestre nada mais seria que as deliciosas tâmaras que crescem no deserto da Judéia. O texto de Apocalipse 3:20 afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na cultura do povo Anunnaki, só o ladrão bate na porta para ver se há alguém em casa e então entra para roubar. Uma pessoa amiga nunca bate na porta, mas chama a pessoa. Aliás, é uma observação, quando eu leio no idioma espanhol este mesmo versículo, quando diz eu estou à porta e bato, não é eu estou à porta e bato, eu estou à porta e chamo. A tradução está mais fiel ao original do que em português, porque diz eu estou à porta e bato. Então, nós já vemos aí um pequeno erro de tradução, que se eu vou falar numa cultura usando este versículo desta forma que eu entendo, eu posso causar um problema. Então, como esse povo Anunnaki, que pensa que o ladrão é o que bate na porta para ver se tem alguém na casa. Na verdade, o amigo, ele chama. E este versículo, estou à porta e chamo, ele está bem dentro do contexto quando diz no Antigo Testamento, eu, Senhor, teu Deus, que te chama pelo nome. Vocês estão vendo? Então, são pequenos detalhes que nós precisamos atentar. Os índios do sul do México constroem suas casas com palhas e folhas. E os intérpretes, quando foram traduzir a Bíblia na língua deste povo, tiveram que usar outra linguagem para a tradução de Mateus 12:40, que fala daqueles que devoram a casa das viúvas, pois eles pensavam que isto era algo literal. Imagina. A tarefa da comunicação não é fácil quando um ocidental tem como seu público o alvo asiático, ou quando o brasileiro tenta se comunicar com os ciganos, quilombolas e indígenas, com toda a sua interpretação simbólica de mundo. Afinal, comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Temos o risco de transmitir a cosmovisão do missionário, confundindo-a com a mensagem do Evangelho, ou assumir uma superioridade cultural que crie barreira entre o comunicador e o receptor. André Souza afirma que um dos princípios que devemos considerar é que o evangelho inteligível supera diferenças. Eu gostei muito dessa palavra, evangelho inteligível. Comunicação significa tornar comum. Então, quando falamos de comunicação transcultural do evangelho, estamos falando em tornar comum, inteligível, o evangelho para a cultura receptora. Mas temos mais um problema neste ponto. Muitas vezes não conseguimos comunicar corretamente dentro de nossa própria cultura. Imagine, então, em outra, onde todo o processo de socialização que recebi desde o meu nascimento agora não funcionam mais quando me deparo com o campo transcultural.
E isto aqui no Brasil é muito peculiar. As pessoas falam muitas expressões, muitas gírias, e às vezes termos que são só usados naquele grupo. Então, vem um de fora falando o mesmo idioma, português, e ele, mesmo assim, vai ter dificuldades. Eu já vivi isso até dentro do Rio de Janeiro. Então, imagina fora da minha cultura. Por exemplo, se digo a um esquimó, o sangue de Cristo lhe torna mais branco que a neve, logo devo perguntar de qual branco estamos falando, já que, para eles, existem mais de 10 tonalidades desta cor. Como apresentar Cristo para pessoas distintas, de faixas etárias diferentes, de contextos urbanos e rural diferentes? Como falar de Cristo para o universitário urbano brasileiro? Falar de comunicação cultural ou transcultural não significa somente a compreensão de uma gramática linguística, mas também de uma gramática cultural. Ambas precisam ser compreendidas dentro do contexto em questão para que a mensagem do Evangelho faça sentido. Então, é interessante. Observem bem, falar de comunicação cultural ou transcultural não significa a compreensão da gramática, ou seja, a gramática comum e corrente que temos. Eu saber falar, usar as desinências, usar os verbos, conjugá-los no tempo correto, toda a estrutura gramatical, mas eu também tenho que entender a gramática cultural, o que aquele povo realmente está falando. Eu não vou me esquecer, quando eu estava no Peru, eu estava numa esquina, eu ainda lembro do nome das ruas, Patrício Meléndez com Leguia, lá numa cidade do Peru. E eu estava com o irmão, me despedi dele, e ele me falou para eu ter cuidado com, vou abrir aspas, com os choros. E eu não entendi o que significava aquela palavra. Ele falou assim, olha, cuidado com os choros. Aí eu chamei, irmão, perdão, que é choro? Ladrões. Eu falei, tá bom. Vocês estão vendo? Eu sabia o que era a palavra ladrão, mas eu não sabia a palavra dessa gramática cultural ali dos irmãos peruanos. Então, meus queridos, é isto. Nós vamos já quase chegando aqui à conclusão desta aula. Em outras palavras, precisamos conhecer bem o Evangelho e bem a cultura, a fim que obtenhamos sucesso na comunicação. Precisamos comunicar com sentido, porém não podemos, em nenhuma hipótese, negociar o Evangelho para que isso aconteça. Ou seja, eu não posso mudar a mensagem do Evangelho. O Evangelho deve desafiar, confrontar e transformar. Se qualquer um desses aspectos forem negados, precisamos urgentemente rever que Evangelho estamos anunciando. É outro problema que alguns querem adaptar o Evangelho, querem adaptar a certas coisas para não perder gente, para não a igreja ficar pequena, para, quem sabe, ele poder apresentar um bom relatório à sua igreja ou à sua missão enviadora. Porém, não é assim. Eu já vi gente que tinha dentro de suas igrejas até bandidos. Isso eu falo dentro do campo missionário, porque a mensagem que eles estavam pregando era uma mensagem que não desafiava, não confrontava e não transformava. Era uma mensagem do tipo, vem para Jesus como você está, ele ama você do jeito que você é, e as pessoas estavam atrás de bênçãos, de coisas materiais e não de viver uma vida transformada. Isto porque estava vendo como uma negociação. Não podemos negociar o Evangelho de forma alguma. Por ser transcultural e atemporal, o Evangelho consegue ultrapassar barreiras e ser aprendido por diferentes culturas, etnias e linguagens. E por aqui nós vamos
deixando de compartilhar aqui. Então, eu espero que vocês continuem com a leitura que vocês estão tendo, e lendo também, quem sabe, as citações bibliográficas neste texto, que Deus possa abençoá-los e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.